Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nessa situação absurda aqui nesse inferno, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, certo? Hoje vamos falar sobre um pensador brasileiro chamado Kabengele Munanga, tá? Ele é um pensador negro ligado, né, à discussão do racismo e tal. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Surgiu para mim, né, um vídeo no Instagram com um trecho de uma entrevista dele para um documentário, tá, que está surgindo agora aí na TV Senado. E aí, enfim, né, eu tive a ideia de fazer uma articulação entre as ideias que ele apresenta e o que eu tenho desenvolvido aqui nos últimos anos aí no canal do YouTube, tá? Então assisti 3 vídeos dele e, enfim, anotei algumas ideias aqui. Vou trocar com vocês hoje com a ajuda dos livros também, tá? Então é isso, Kabengele Munanga, o racismo brasileiro e a busca do conceito perfeito para superá-lo. E essa questão da busca aí do conceito perfeito, enfim, isso o que me inspirou, né, a produzir isso, quer dizer, essa ideia do título, né, foi aquela música da busca da batida perfeita, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, tá? Se não me engano é do Marcelo D2, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então é isso, tá, pessoal? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez o meu romance, a dica do romance, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo. Você ganha 2 marcadores e o livro com a dedicatória, tá? E anuncio também aqui, tá, o livro de poemas, tá? Você também adquirindo o livro de poemas, adquirindo o romance, os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, é isso, né? E para além dessa questão da música lá, né, da busca da batida perfeita e aqui a busca do conceito perfeito, porque nitidamente você percebe que cada autor que vai contribuindo aí com essa discussão busca desenhar a questão, busca enquadrar o problema do racismo, da questão da raça, das diferenças, etc. e tal, no seu conceito, né? Então, enfim, e a gente vai dialogando com cada um deles e tentando desenhar uma síntese ou, enfim, né, uma junção ali das melhores perspectivas de cada um para poder articular e ir seguindo no debate, de repente apresentar versões diferentes ou mais, enfim, né, encorpadas e tudo mais, para poder pensar melhor essa questão aí, tá? Então, pessoal, o documentário da TV Senado se chama Diáspora e Memória, tá? E aí tem uma entrevista com ele, né, com Kabengele Munanga. Ele nasceu na República Democrática do Congo, que é um dos maiores países ali da África, é um dos 2 maiores, junto com a Argélia, né? E é professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, tá? E ele tem vários livros aqui, né, em português, tem alguns livros, né, em português, porque ele veio para cá, para o Brasil, em 1977, segundo consta, né, lá na internet. E já até separei lá um título dele para adquirir assim que eu puder, que é o Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, Identidade Nacional versus Identidade Negra, tá? Então tem esse livro também disponível aí. Bom, então primeiro o depoimento que ele passa aí para a galera do documentário, tá? Vou passar para vocês aqui. Ele diz o seguinte, né? O modelo de racismo brasileiro, que é completamente diferente, o modelo de racismo brasileiro é completamente diferente do modelo de racismo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos basta você ter uma única gota de sangue africano e 99% de sangue europeu. Se alguém souber, você simplesmente é considerado como negro. O racismo nos Estados Unidos cria união entre os mestiços, enquanto o nosso modelo aqui desune. Os mestiços também são descendentes de brancos, de negro, de indígena que se misturaram. Mas se você é discriminado na sociedade, na hipótese de que os mestiços são discriminados por causa da negritude, não são discriminados por causa da branquitude. É verdade, o que ele está falando é a grande verdade. Então, ele tem o mestiço, né, ele tem que assumir sua negritude como bandeira de luta, né? E aí eu faço apenas uma ponderação aqui, né, que ele fala de uma distinção entre o racismo dos Estados Unidos e o racismo no Brasil, que o racismo do Brasil desune as pessoas e lá une, né? Agora, o racismo dos Estados Unidos une, mas une os subgrupos numa perspectiva, numa ótica, numa lógica de subgrupo, né? Isso nitidamente não muda em absolutamente nada o contexto nacional mais amplo lá dentro, né?
tanto na perspectiva de cada um, porque não constrói uma ideia de nacionalidade mais efetiva, eles também não têm interesse nenhum nisso, né? Ou se tanto é verdade que está aí, né? Assim que o Trump entrou, o que ele fez, né? Ele já está deportando ali a maioria esmagadora dos imigrantes que ele pode fazer, ele vai deportando. E na verdade, nos Estados Unidos, assim como na Europa, e esse é um problema que existe nos dois lugares, os mestiços, africanos, latinos, etc. e tal, servem para eles como massa de trabalho, né, precário, mais barato, etc. e tal. É isso, mão de obra barata, né? Então essa união interna que você vê lá nos Estados Unidos entre os grupos de mestiços, ela é uma união micropolítica, ou melhor, né, microsociológica, talvez seja o caso de dizer, e de subgrupos, né, e que não gera nenhum tipo de lógica mais ampla. Tanto é verdade que o Obama, por exemplo, foi eleito presidente e não teve basicamente nenhum tipo de alteração na lógica macro do Estado, né, enfim, do funcionamento do Estado. Tanto é verdade que eles inclusive hackearam a Dilma, né, eles mantiveram as mesmas políticas da plutocracia dominante de sempre, né? E talvez o caso brasileiro seja um pouco diferente, porque ainda que não gere de repente essa união aqui de micropolítica, gera algumas possibilidades aí macropolíticas mais amplas, né? E tudo mais. Então, esse é um ponto, tá, que eu acho que tem que ser ponderado, ainda que a gente tenha que assumir o racismo, né, como algo, isso aí é um fato, concordo plenamente, tem que assumir o racismo como algo inquestionável. Agora, a gente também tem que desenhar bem o que é o racismo brasileiro. Se a discussão é o Brasil, o que é o racismo brasileiro? É uma das coisas que eu tenho tentado fazer aqui, né, em alguns vídeos do canal, tá? E aí, se a gente busca mesmo entender a ideia do Brasil de maneira mais ampla, a gente vai ter que entender que cada uma dessas etnias, com a sua complexidade, com as suas diferenças, com o seu sofrimento específico, etc. e tal, ou não, né, no caso dos brancos, que não tem sofrimento nenhum nesse nível, porque não existe racismo contra branco, mas cada uma desses subgrupos faz parte de uma complexidade mais ampla que se chama Brasil. Então, se você fica apenas setorizado num grupo ou digamos, né, num setor da complexidade, você não vai entender o que é o racismo brasileiro de maneira mais ampla, né? Então, vamos lá. E aí um comentário aqui, né? Um comentário rápido para a gente passar aqui para os livros também, tá? Nesse caso específico, existe, além, né, da discussão da cor, existe a discussão dos movimentos LGBT e etc e tal. E aí eu fiz uma anotação aqui para poder até fazer uma distinção que muitas vezes ajuda a pensar, né? O movimento LGBT, né, que tem outras letras e tal hoje, pauta suas reivindicações num nicho setorizado da complexidade, assim como todos os outros subgrupos, né? Mas com um desenho pretensamente múltiplo, né? Esse caráter pretensamente múltiplo tem dois problemas. O primeiro, não dialoga com outros pedaços da complexidade, né? Esse problema, você, de uma maneira ou de outra, você acaba vendo comparecer também nos outros subgrupos. Mas tem um segundo problema, que esse é só dos movimentos LGBT quando eles são, enfim, raivosos, extremistas, etc. e tal. Eles acham que dialogam com os outros subgrupos, com as diferenças. Por quê? Porque a ideia de multiplicidade carrega esse veneno de engano, né? Com os negros indígenas não acontece isso, né? Não existe isso. Para além e isso chama atenção, inclusive, para a dificuldade de discutir essa questão no nível da mestiçagem. Porque a mestiçagem, enquanto tal, comporta também os brancos. Então essa é uma discussão, mesmo que o Munanga tenha razão quando ele diz que, né, o cara que é mestiço ele é discriminado porque ele é associado ao negro, etc. e tal. É verdade. Mas se você não entende que você não vai resolver isso, digamos, expulsando os brancos da discussão. E aí, e por que isso é importante? Não é importante apenas por uma mera questão estrita de consideração da cor. É porque se você não desenha bem a participação do branco nesse processo, você não vai desenhar bem, inclusive, a forma como o racismo do branco se configura no Brasil, né? Por que o branco é racista no Brasil?
né? Eu tenho uma tese para isso, e eu acho que se a gente desenha bem essa tese, não é que a gente vai resolver isso da noite para o dia, né? Mas a gente abre uma janela, um caminho, né, uma vereda de percepção a partir da qual a gente pode discutir isso aí, né? E aí, para finalizar esse comentário meu aqui ainda, né? Para além disso, a discussão do racismo dos movimentos negros e indígenas, mesmo que eles não tenham muita dimensão disso, e também isso que eu estou dizendo aqui não acontece em todos os casos, mas acaba muito focada na cor e ou na chamada etnia, né? O que cria uma perspectiva algo viciada num sentido biológico, mesmo que eles não percebam, né? Mesmo que esse sentido biológico fique o tempo todo em diálogo com a cultura. Isso também não é uma mera, não é uma mera ponderação, porque isso acaba ficando muito parecido com o racismo histórico dos brancos contra os negros e indígenas, etc. e tal. Parecido não no sentido da violência estrito sensu, obviamente, mas parecido no sentido conceitual. E aí isso também é um problema para pensar a questão no nível brasileiro, né? Bom, a saída né, enfim, uma perspectiva, é um esboço de perspectiva. A saída talvez seja começar a articular de maneira complexa o biológico e o cultural, ou simbólico, né, o nome que você queira chamar, o singular, a etnia e o social, o corpo e o sentido. Senão você fica, mas não é o corpo e o sentido no sentido estrito, né? É o sentido como perspectiva mais ampla, tá? Por quê? Porque cada um de nós, ainda que tenha uma cor ou uma aparência étnica e tudo mais específica, uma particularidade, uma singularidade, etc. e tal, a gente faz parte também de um contexto mais amplo, que é o contexto de, por exemplo, ser brasileiro, né? E ser brasileiro não está inscrito em nenhuma cor. Esse engano já foi cometido aí por basicamente todos os grupos, né? Muita gente já acreditou na história que ser brasileiro legítimo é ser indígena. Tem outros que já acreditavam que ser brasileiro é ser português, branco, europeu, né? E, enfim, e assim como o movimento negro, etc. e tal. Se a gente continua nesse equívoco setorizado, a gente não discute a questão de maneira mais ampla, tá? Bom, e aí, pessoal, agora algumas ideias do Munanga, tá, que são discutidas num dos links lá da internet, que eu vou deixar para vocês aí também. Tem duas citações dele, tá? Então, a página é a Sociologia Animada, tá, no YouTube. E aí eles dizem lá o seguinte, né, dialogando com as ideias do Munanga, eles dizem que o conceito de raça aparece pela primeira vez na zoologia e na botânica. E o interessante também de pensar é que, bom, né, já deixo aqui a dica desse livro aqui do Michael Rose. Tem um capítulo aqui muito interessante que ele fala da eugenia, o quanto que o darwinismo, né, foi apropriado por essas discussões aqui. O Munanga fala dessa apropriação também, e vale a pena ler esse livro aqui. Tem especialmente um capítulo aqui, né, falando sobre a eugenia, tá? Agora, tem uma questão aqui que é interessante, que é o seguinte, né, eu tenho, de vez em quando a gente entra em contato com alguns autores novos e tal, e tem alguns neo-identitários que estão trabalhando aí com a ideia de espécie, né, ligada aí a uma divisão dos grupos sociais como espécies diferentes, né, por similaridade, por diferença, etc. e tal. E isso é um perigo, porque foi exatamente isso que gerou essa apropriação de conceitos da biologia, ou enfim, né, das ciências naturais, foi o que gerou o racismo dito científico no século XIX. Né? É evidente que esses grupos não têm poder para poder exercitar isso numa lógica violenta, como os brancos tiveram, mas isso minimamente atrapalha pensar. Eu acho que esse é um ponto aí, tá? Ao mesmo tempo que é revelador de certos excessos bastante ressentidos, aí, como eu tenho ponderado também, que essas ideias de pós-humano, enfim, né, que são ideias problemáticas, tá? Bom, e aí eles continuam aqui, tá? As ciências humanas vão lendo o mundo a partir da apropriação do conceito de raça, da biologia, que passa a ser uma conexão biologia-cultura, né? Mais pautada, e aí isso aqui é um comentário meu, né? Mais pautada pela episteme neoevolucionista da biologia, né?
E o Foucault fala disso, né, no Palavras e as Coisas, e é legal dialogar com aquele livro ali também, porque ele ensina bastante nesse sentido, o quanto que muitas vezes as ciências humanas ficam buscando certas lógicas conceituais, certas epistemologias das ciências ditas exatas, ou enfim, né, para poder serem reconhecidas, né, e isso acaba gerando alguns desvios problemáticos aí também, tá? O limite disso, repito, foi a tal da eugenia científica, né? Buscar desenhar com uma pretensão científica, enfim, né, a superioridade racial, né, de uma cor, enfim, para outra, de uma etnia para outra. Hoje esse conceito, né, foi abandonado, mas ele vai sendo substituído por várias corruptelas bizarras, né, tipo espécie, pós-humano, feminismo ciborgue, etc. e tal, né, que acabam no limite incluindo um determinado grupo de características e aí, portanto, de pessoas, excluindo outros. E alguns defendem isso no nível ontológico. Esse, para mim, é o grande perigo aí. O racismo está aí, né? O resto é corruptela disso. Bom, no fundo, isso é racismo somado a vitimismo, neo-eugenia disfarçada de defesa da multiplicidade, tá? E aí tem um vídeo que explica as ideias, né, do Munanga, tá? Que é esse que eu comecei lá, e aí tem duas citações dele, eu vou fazer as citações aqui agora e a gente vai comentando. Ele diz: por que a insistência, né, em classificar a diversidade humana? Isso aqui é o vídeo ainda, né? O Munanga diz o seguinte: ora, a diversidade é algo incontestável e a classificação serve como ferramenta para operacionalizar o pensamento. Essa classificação, iniciada com o iluminismo, partindo da ideia de hierarquização das diferenças, colocando a raça branca acima de todas as outras, desemboca em uma teoria pseudocientífica, a raciologia. E aí, né, a pergunta é essa, né, por que a insistência em classificar a diversidade humana? E aí no final, né, eles citam ele aqui, então citamos o autor, vamos citar o Munanga aqui para a gente comentar. Ele diz: a raciologia tinha um conteúdo mais doutrinário do que científico, pois seu discurso servia mais para justificar e legitimar o sistema de dominação racial do que como explicação da variabilidade humana. Gradativamente, os conteúdos dessa doutrina chamada ciência começaram a sair dos círculos intelectuais e acadêmicos para se difundir no tecido social das populações ocidentais dominantes. Depois foram recuperados pelos nacionalismos nascentes, como o nazismo e tal, para legitimar os extermínios que causaram à humanidade durante a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí eu queria fazer um comentário aqui em relação a essa questão que ele fala, né, da classificação e da explicação, porque isso é bem interessante. Vamos lá. Quando a gente pega o sentido da palavra conceito, e aí é até interessante porque ele vai discutir num outro ponto aqui de um outro vídeo, que eu também vou desenvolver, né, aqui, mas mais comentando. Eu já adianto para vocês isso, para quando eu chegar lá eu simplesmente comentar o que eu estou dizendo aqui, tá? Então, quando a gente pega a palavra conceito, né, no dicionário, você vê que tem vários significados, tá? Por exemplo, né, vamos lá, tem o significado de entendimento, que se entende alguma coisa, o significado de definição, e aí o conceito aqui nesse caso seria algo fechado, né? Opinião, tá? E aí outros sentidos, né? Reputação, a pessoa tem bom conceito e tal, avaliação do aproveitamento do estudante e tudo mais, etc. e tal. Mas essas três definições, né? Entendimento, definição e opinião, são basicamente o que explicam, né, o que é o conceito de maneira mais ampla, junto com a ideia de explicação e tudo mais. A questão é que, para a gente desenhar razoavelmente bem o que é um conceito, a gente tem que debater, discutir, pensar, refletir, etc. e tal, sobre o que significa, para quem está ali discutindo, o conceito, né? E, além disso, o que significa isso no nível histórico mais amplo, né? E aí, olha só que interessante, né? O Deleuze, está aqui o livro, né? O que é a filosofia do Deleuze, ainda que ele trabalhe com uma ideia de multiplicidade, lá que hoje eu acredito que não serve mais, né? Que a gente tem que partir para uma ideia de complexidade que é mais ampla que essa, ele faz aqui um desenho pontual que é interessante, porque ajuda a gente a pensar isso aí.
ele diz que, por exemplo, ele fala que o conceito de um pássaro não está em seu gênero ou sua espécie, mas na composição de suas posturas, de suas cores e de seus cantos, na composição, né? E ele diz que o conceito diz o acontecimento, não a essência ou a coisa. Isso também é importante, tá? Para a gente chegar onde eu quero aqui. Segundo ponto, tá? Ele diz aqui também que o conceito, na página 42, que o conceito é um contorno, a configuração, a constelação de um acontecimento por vir, né? E essa ideia de contorno dele é conectada com a ideia de devir, com a ideia de movimento, que é um contorno, mas é um contorno em movimento. É um recorte, né, como ele está desenhando aqui na página 43, mas é um recorte em movimento, né, em processo. Tá? E, bom, é isso. Né? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E aí, no limite, né, o Deleuze vai acabar dizendo, nesse outro livro aqui também, tá, o Conversações, ele vai acabar dizendo que... Está aqui, né, na página 184, ele vai dizer o seguinte, que o conceito é um composto, um consolidado de linhas, de curvas. A citação inteira até é melhor, que é até rápida, tem 3 linhas aqui. Criar conceitos é construir uma região do plano, juntar uma região às precedentes, explorar uma nova região, preencher a falta. O conceito é um composto, um consolidado de linhas, de curvas e tudo mais. E aí ele finaliza dizendo que o que para ele substitui a reflexão é o construcionismo, e o que substitui a comunicação é uma espécie de expressionismo, e vai defendendo isso. Né? Bom, isso tem diálogo com a ideia de ensaio, do Adorno aqui, o ensaio como forma. A forma do conceito mais contemporâneo é uma forma conectada em parte com o ensaio, porque ela é uma forma mais complexa. Né? O ensaio é essa posição que não está totalmente definida. Essa ideia antiga do conceito ligada à noção de definição não existe mais. Tá? Você tem algumas variações disso, por exemplo, essa ideia de teorias selvagens da Paula Leixarac aqui nesse romance, né? Mas aqui você essa ideia está conectada com o radical oposto disso, que seria, enfim, o conceito ou a teoria como algo, enfim, absolutamente ou definitivamente aberto e múltiplo, né? Mas a gente tem que achar uma perspectiva complexa para além desses 2 extremismos, né? Tanto o extremismo do conceito fechado, da discussão antiga, quanto essas ideias, enfim, né, digamos, né, do extremismo múltiplo hoje, que acham que tudo é multiplicidade, que são, enfim, releituras deleuzianas e, enfim, de outras ordens aí também. Eu acho que uma coisa bacana, né, uma fonte legal para isso é um texto do Roland Barthes que tem aqui, tá nesse livro, Inéditos, volume 1, Teoria, tá? E o texto se chama justamente o que é teoria, tá aqui, sobre a teoria, tá na página 150. E aí ele diz, pessoal, o seguinte aqui, olha só. Vocês vão ver que isso aqui ajuda bastante a entender o que é o racismo, tá? Ele diz aqui que antigamente, né, no século XIX, a ideia de conceito, né, predominava uma espécie de racionalismo empírico e cientificista na ideia de conceito, na ideia de teoria também, né, e na representação geral, que ele define teoria como representação geral de conceitos, né? E aí ele diz que naquela época, no século XIX, na qual predominava uma espécie de racionalismo empírico e cientificista, a palavra teoria é normal que ela tivesse um sentido bastante pejorativo, em geral. Teoria não era oposta à prática no sentido marxista do termo, mas precisamente a experiência, a verificação dos fatos de acordo com o modelo, ou em todo caso de acordo com o superego das ciências experimentais, né? Então, quer dizer, ele está dizendo o seguinte aqui, que na época se acreditava, se construiu a ideia de que teoria era uma coisa, prática era outra. Uma coisa é teoria, outra é experiência, né? E aí ele depois começa a desenvolver e criticar essa visão, né? Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Ele vai dizer que a etimologia da palavra no século XIX indicava uma ação de observar, contemplar, uma meditação, uma especulação. E ele pega uma definição lá, ele diz: o que é objeto de um conhecimento desinteressado, independente de suas aplicações, né? E aí, enfim, ele diz o seguinte aqui:
que no fundo teórico opunha-se a aplicado. Hoje, ele diz, né, acredito que é uma definição totalmente insuficiente. E ele vai desenhar uma alternativa para isso, tá? Que eu vou finalizar aqui lendo com vocês aqui. Ele diz que hoje a teoria passa, hoje lá na época do texto, né, década de 60, 70 e hoje mais ainda, né? A teoria se observa numa espécie de autocrítica permanente, né? E aí o cara pergunta para ele, então a teoria deve ser reformulada periodicamente? Ele diz, sem a menor dúvida. A teoria é no fundo um discurso completo, ou seja, reflexivo, mas em estado de sursis permanente, né? Ou seja, em diálogo com outras teorias, etc. e tal. E aí continua, né, dizendo aqui, finaliza aqui citando que a teoria, o homem já não precisará no futuro, né, quando chegar esse momento que ele está desenhando aqui, não precisará de um discurso de tipo reflexivo ou intelectual. A teoria será inteiramente politizada. Ela estará na própria revolução, portanto, nesse momento já não haverá por que opor teoria e prática. A prática será inteiramente teórica e vice-versa. E olha só como é que ele finaliza. Acho que, de modo geral, já é assim na China. Vale pensar nisso aí também. Mas aí depois ele completa dizendo que a teoria, precisamente se a concebermos como uma autocrítica permanente, está sempre dissolvendo o significado, que está sempre pronto a se reificar atrás da ciência. Por que eu estou citando isso aqui, pessoal? Pelo seguinte, porque isso é o que aconteceu com a ideia de raça, mas é também o que acontece com a ideia de racismo, especialmente quando ele é lido a partir de uma perspectiva dita estrutural, e com a ideia de preconceito, né? Muita gente diz, né, o próprio Munanga comenta isso lá, se não der tempo aqui eu faço mais um vídeo, tem muita coisa legal aqui para refletir, mas enfim, ele diz que, né, que é uma ideia que basicamente quase todos nós temos, que o preconceito, ele é, como o nome já diz, uma ideia pré-concebida, e aí ele vai dizer depois que essa ideia é pré-concebida porque ela não é pautada por nenhuma perspectiva objetiva. Na verdade, se a gente pensar de maneira mais profunda isso aí, é exatamente o contrário. É exatamente porque os pensadores, ditos pensadores do século XIX, estabeleceram a ideia de raça a partir de uma perspectiva objetivista e fechada, fixa, portanto conceitual no nível, no sentido antigo, é que essa ideia descambou para uma lógica ligada a eugenia, etc. e tal. Então, na verdade, nesse particular específico, ainda que essa discussão seja mais ampla, a gente tem que desenhar outros detalhes, talvez uma das saídas para o racismo esteja justamente em ser pré-conceituoso e não conceituoso no nível estrito da ideia fixa, etc. e tal. E, portanto, e não ser conectado com uma ideia objetiva sobre essas diferenças, né? Objetiva no sentido de fixo, fechado, definido e sem sursis, né? Como diz o Roland Barthes. Então, é interessante que a gente mantenha uma posição de ensaio, de pré-conceito, inclusive no nível do conceito, para que isso não descambe para uma lógica de eugenia no nível ontológico. Né? Ou seja, né, numa lógica de eugenia, portanto, na defesa de uma dessas raças ou de uma dessas ideias, inclusive a ideia de mestiçagem no nível ontológico. Mesmo a ideia de complexidade, a gente tem que trabalhar com ela com uma cautela para que ela não fique fixa, né, num nível pretensamente ontológico, porque no limite isso acaba gerando inevitavelmente novas formas de racismo e eugenia. Tá? Bom, e aí o Munanga comenta aqui a questão, né, da raciologia, tá? Agora não vai dar tempo, tá? Então eu deixo para o vídeo de amanhã e eu continuo a fazer essa reflexão aqui em diálogo com as ideias do Munanga, tá? Aqui do Kabengele Munanga, tá? Pensador brasileiro, nascido na República Democrática do Congo. E a gente continua discutindo aí então no vídeo de amanhã para ver se a gente acha aqui, não o conceito perfeito, né? Que isso aí foi mais uma brincadeira aqui do título, mas inclusive porque a ideia de imperfeição também tem que constar nessa reflexão. Tem um artigo muito legal do Marcelo Gleiser aqui, mas enfim, para poder tentar desenhar pelo menos um ensaio razoavelmente complexo dessa questão.
Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço aí, tamo junto. Fui!